Olá, seja bem-vindo ao canal do Prof. Gilberto. Vou estar gravando esse vídeo aqui para aqueles alunos que vão participar da segunda fase da OBMAP 2019 e não sabem o que estudar ou está meio que perdido aí, tá? Vídeo anterior eu disponibilizei no meu canal aí, explicando a respeito dos dados a ser preenchido aqui em cima, ó. Deixa eu procurar aqui. A respeito dos dados, ó, aqui, ó, tá? Já falei sobre isso. Agora nós vamos falar sobre essa questão aqui, tá? Lembrando que a prova, ela vão vir com 6 questões, tá, pessoal? Deixa eu só pegar aqui a minha canetinha aqui. Ok. Elas vão vir com 6 questões. Então aqui, número 1, letra A, B, e também eu tenho a letra C. Aqui eu tenho a questão número 2, que vai falar sobre, vai estar envolvendo geometria, tá? Então a letra A, a letra B, também tem a letra C aqui. A questão número 3, tá? Também a letra A, a letra B e a letra C. Cadê aqui? A número 4, de novo, geometria. Letra A, B, a letra C. A número 5, tá? Tem um quadro aí. Letra A, B, a letra C. Letra D também, ó. E por fim, a número 6, letra A, B e C. Ah, também tem a D aqui, ó. E aqui a parte do rascunho para você estar desenvolvendo os cálculos aí, tá? Bom, vamos voltar. No caso, esse vídeo aqui eu vou estar respondendo a questão número 1, tá? E vou também gravar outros vídeos falando a respeito desse, quando envolver esse tipo de situação, tá? Então vamos voltar aqui para o número 1, só aqui, beleza. O primeiro passo da dica que eu dou para vocês é vocês concentrar, tá? Ler e tentar interpretar a pergunta, ver o que eles estão pedindo, tá? Na questão aqui. Nesse caso, vamos ler aqui número 1 comigo, por favor. Sem usar o algarismo zero, Carolina escreveu todos os números de 3 algarismos diferentes, nos quais o algarismo do meio é maior do que os outros dois. Por exemplo, Carolina escreveu o número 241, tá? Mas não escreveu o 570, nem o 464 e nem o 123. Letra A. Quais são os números que Carolina escreveu com o algarismo do meio igual a 3? Pessoal, assim que vocês lerem a questão, não entendeu? Volta novamente. Lê com mais calma, tá? Se for o caso, lê a terceira vez até entender a pergunta. Então ele fala assim, ó. Ele fala que os algarismos não pode usar o zero, tá? Então quais são os algarismos? A gente tem o algarismo zero, né? O 1, o 2, o 3, até o 9 isso aqui vai, né? 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá, daqui eu quero explicar para vocês que alguns têm algumas dúvidas. Por exemplo, aqui ó, eu vou escrever no cantinho. Se eu perguntar para vocês que número é esse aqui, com certeza vocês vão dizer que é o 23, é óbvio, né? Só que o número 23 ele é constituído de 2 algarismos. Então eu tenho o algarismo 2 e eu tenho o algarismo 3, tá? Então o número 23 é composto de 2 algarismos. Eu estou explicando isso, pessoal, porque tem alunos que têm dificuldade quando fala em algarismo, às vezes não compreende que número na leitura é diferente de algarismo. Então aqui eu tenho o número 23, eu tenho o algarismo 2 e o algarismo 3. O 2 é na casa das dezenas e o 3 na casa das unidades. Então ele fala aqui, ó, que, ó, vamos ler de novo aqui, ó. Escreveu todos os números de 3 algarismos diferentes, nos quais o algarismo do meio é maior do que os outros dois. Então vamos colocar aqui, ó, um tracinho aqui, ó. Um tracinho aqui, que são 3 números. São 3 algarismos diferentes, certo? E aqui ele fala que ela escreveu o número 240. Ah, aqui, voltando aqui, ó. Diferente. Nos quais o algarismo do meio, o algarismo que vai aqui, ó, ele tem que ser maior. Deixa eu pôr assim, ó, tá? Para simbolizar. O algarismo do meio ele tem que ser maior do que os outros dois. Então ele fala que ela escreveu o número 241. E se a gente perceber aqui, ó, o 2, o 4, que é o meio aqui, ó, o número que está no meio, ele tem que ser maior do que o primeiro e maior do que o último aqui. E não pode usar o algarismo zero de forma alguma. Então, aqui 241, o 2 é menor que o 4 e 1 também é menor que o 4. Então, por isso que 241 deu certo para Carolina escrever esse número, ok? Agora, quanto ao número 570, por que não deu certo? Porque perceba que o 570,
o critério aqui, ó, o maior tem que ser, tá no meio, né? Então, realmente, o maior é o 7. O 5 é menor do que o 7, até aí tudo bem, só que ele fala o quê? Ó? Que não pode usar o algarismo 0. Então, por isso que ela não pode escrever. Quando escrever o número 464, o 6, o número que está no meio, realmente é maior do que os dois, tanto o primeiro quanto o último aqui, só que ele fala que o número tem que ser diferente, ó. Tá escrito aqui, ó, algarismo diferente. Então, esse número também não vai dar certo para ela. Ele fala do número 123, que não deu certo também para ela. Vamos ver por que não deu certo. Porque aqui, ó, o critério que ela usa aqui é que o número do meio tem que ser maior do que os dois, né? O primeiro aqui e o último. Então, logo também não deu certo. Beleza? Agora, para a letra A aqui, ó, quais são os números que Carolina escreveu com o algarismo do meio igual a 3? Vamos fazer uma outra linha aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Então, o algarismo do meio tem que ser número 3. Aí lembrando que o número que vem aqui na frente e o número que vem aqui tem que ser menor do que o 3. E não pode começar com o 0. Então a opção que eu tenho aqui é começar com o número 1 aqui, ok? E depois colocar o número 2. Só esses dois, só essas duas possibilidades. Uma outra possibilidade para a gente colocar o número 3 também no meio, vamos colocar aqui o 3, ó, o 3 aqui no meio. Como aqui eu já usei o 1, agora eu vou usar o número 2, e depois eu vou usar o número 1. Então esses são os dois números que Carolina pode escrever com o algarismo do meio 3. Então 132 e o número 231, ok? Vamos para a letra B então aqui agora, descer mais um pouquinho. Quantos números Carolina escreveu com o algarismo do meio igual a 7? Então vamos escrever de novo os números que eu tenho. O 0 eu não vou colocar porque não pode encaixar aqui no critério de Carolina, tá? Então eu vou colocar o algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É uma dica que eu dou para vocês, toda vez que falar sobre algarismo e número, seria interessante vocês fazerem isso daqui para ir eliminando as possibilidades, tá? Então ele fala que o número do meio tem que ser igual a 7. Então eu tenho aqui, ó, aqui tem que ser o 7, ok? Se aqui é o 7 e eu tenho que colocar em ordem crescente para ficar mais fácil para a gente, então aqui eu posso colocar o número 1 e aqui eu posso colocar depois o número 2. Concordam comigo? Aí depois aqui, usando ainda como o 7 no meio, eu posso usar o número 1 aqui e posso colocar o 3 aqui, ó, certo? Aí depois eu vou ter aqui, ó, o 1, o 7 e o 4, o 1, o 7, o 5, o 1, o 7 e o 6, ok? Eu não posso colocar 1, 7, 7 porque não pode repetir os números. Então aqui eu tive quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. Caso você tenha dificuldade em achar todos os números, eu aconselho a você fazer dessa forma. Só que uma outra forma mais fácil ficaria assim, ó. Como eu sei que o número 7 tem que ser no meio, eu tenho que ver quantas possibilidades que eu posso estar colocando aqui e quantas possibilidades que eu posso colocar aqui. Então aqui, sendo o primeiro número, eu posso utilizar o número 1, eu posso utilizar o número 2, né? O 3, 4, o 5 e no máximo o 6. Desse lado de cá, eu posso utilizar quem também? O número 1, o número 2, o número 3, 4, o 5 e o 6. Só que perceba que quando eu utilizar o número 1 aqui, eu não posso utilizar o número 1 aqui. Então, ou seja, na primeira opção aqui, eu vou ter 6 opções. Mas aqui, como em algum momento eles vão se repetir, então aqui eu tenho 6 opções. 6 opções. Aqui eu vou ter apenas 5. Apesar de ter 6 números, mas como não pode repetir, então aqui eu vou ter 5 opções. E é claro que 6 vezes 5, né? Porque 6 multiplicado por 5, que são a quantidade de opções, eu vou ter 30 opções. Então, ou de uma forma ou de outra, você vai conseguir responder a essa questão. Ou você desenvolvendo um a um, como eu comecei aqui, ou já pensando nessa parte mais lógica, tá? E já consegue chegar em 30 opções. Se eu continuasse aqui, ó, então iniciando com 2, vou colocar no cantinho aqui, ficaria 2, 7, 1, né? Depois o 2, 7, o 2 eu não posso repetir, coloco o 3 aqui, ó. Aí depois o 2, 7, 4, depois 2, 7, 5 e depois 2, 7 e meia.
Ok, então aqui eu tenho 30 opções. Vamos agora para a letra C, ok? Quanto à letra C, descendo aqui, quantos números Carolina escreveu ao todo? Boa pergunta. Se ela escreveu ao todo, eu posso pensar da seguinte forma. Quando o número 3 for do meio, por exemplo, aqui eu tenho o número 3, certo? Se aqui tem o número 3, quantas são as possibilidades que eu tenho para encaixar aqui e encaixar aqui? Vamos colocar os algarismos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Professor, tem que colocar sempre esses números? Pessoal, eu aconselho para ficar mais fácil de você visualizar aonde você vai encaixar os valores aqui, tá? Então, quando o número for 3 aqui do meio, quantas opções eu tenho? Eu tenho duas, certo? Então, quando for 3, eu vou ter duas opções. Então, vou colocar, quando for 3, eu tenho duas opções, ok? E quando for o 4 aqui no meio, quantas opções eu tenho? Quantas opções eu tenho aqui e quantas opções eu tenho aqui? Aqui eu posso colocar o número 1, aqui eu posso colocar o número 2 e aqui eu posso colocar o número 3. Aqui também o número 1, o 2 e o 3. Mas lembra que se repete depois? Então, na verdade, eu vou ter o quê? Duas opções aqui e eu tenho três opções aqui. 2 vezes 3. Aqui eu vou ter 6 opções, ok? Agora vamos pensar quando o número 5 for o número do meio. Quantas opções que eu vou ter aqui e quantas opções que eu vou ter aqui, ó. Aqui eu vou ter eu posso usar o 2, o 3 e o 4. Aqui também, o número 1, o 2, o 3 e o 4. Só que lembrando que eles se repetem, então eu tenho que tirar um da segunda parte. Então aqui eu vou ter 4 multiplicado, como aqui eu tenho 4, mas tem que tirar um porque se repete, 3. Então 4 vezes 3, 12. Agora vamos fazer quando o número for 6, o do meio. Aqui eu vou ter 5 opções, né? Que é do 1 até o 5. Aqui também eu vou ter 5 opções, mas eu tenho que tirar 1, então eu vou ter apenas 4 opções. Aí eu vou ter 5 vezes 4, vamos pôr aqui do lado, 5 vezes 4. Deixa eu arrumar esse 5, ele ficou meio torto. Então vamos pôr de novo aqui, ó, 5 multiplicado pelo 4. Eu tenho 20 opções, ok? Agora vamos colocar quando o número do meio for o número 7. 7, quais são os números que vêm antes e o que vem depois do 7. Aqui eu vou ter 6 opções. Aqui também eu vou ter 6, mas eu tenho que tirar uma, vai ter 5 opções, que não pode repetir, pessoal. E aí eu tenho 6 vezes 5. Isso aqui é igual a 30 opções. Quando for 8, aqui eu vou ter, ó, aqui o que vem antes do 8, o que vem depois. O que vem antes vão ser 7 opções. E o que vem depois é 7, mas eu tenho que tirar 1, então vai ficar só 6. Então eu tenho que 7 multiplicado por 6, isso aqui é igual a 42, ok? Enfim, agora quando o número do meio for o número 9. Antes do 9 eu tenho 8 opções, e depois do 9 eu tenho 8, mas eu tiro uma, 7 opções. Então eu tenho 8 vezes 7, isso aqui é igual a 56. Terminamos? Terminou já? Não, ainda não. Vamos ter que somar agora os valores que deu. Então, 2, o 6, o 12, o 20, o 30, o 42 e o 56. Perceba que se eu fosse fazer como eu fiz aqui, ó, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. Se eu fosse fazer um a um, como tá? Opa, subi demais, deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Como eu fiz na letra A e na letra O. Se eu fosse fazer aquela opção como a letra A eu fiz e como a letra B, ia me dar um trabalho muito grande. Então, por isso que é bom o aluno tentar entender o conceito, tá? Então, vamos somar agora os valores. 2 mais 6, então vou somar o 2 mais 6 mais 12 mais 20 mais 30 mais 42 e mais 56.
Pessoal, quem estiver estudando para a prova aí, tenha um pouco de paciência, porque aqui eu estou explicando, tá? Por isso que o vídeo vai ficar um pouco extenso, tá? E depois eu vou responder outras questões que envolvem números também. Então vamos fazer aqui, ó. 2 mais 6, 8, tá? Mais 12 mais 20, 32. Mais esse mais esse aqui, ó, 30 mais 42 vai dar 72. E vamos colocar aqui mais 56. Agora vamos colocar esse valor um embaixo do outro para ficar mais fácil. Eu vou somar esses dois, depois esses dois, tá? Ah, isso aqui ficou mais fácil. 8 mais 32 vai dar 40. Então vamos pôr aqui 40 já. Agora aqui, ó, 72 e o 56. Vamos pôr aqui embaixo. Fazer assim, ó. 0 mais 2, 2, mais 6, 8. Vamos pôr aqui do lado. 4 mais 7, 11. 11 mais 5, 16. Então eu vou ter 168 opções. Tá, pessoal? Então, mais uma vez, desculpa aí por o vídeo ter ficado muito longo, mas eu espero que vocês tenham entendido a explicação e quem não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. Muito obrigado.